A cadeira da presidência é sempre uma inspiração, né? E eu queria falar aqui de notícias, matérias que estão nos jornais do dia de hoje, na verdade fazer alguns comentários. Estou vendo ali deputado Jânio Mendes, deputado Sabino. Vi hoje, deputado Jânio Mendes, um vídeo do senhor na internet, que está circulando na internet, falando sobre a questão do escândalo Boi Bom, Boi Gordo, Boi Bom, né? Boi Bom. O nome é, né, Boi Bom, enche a boca, Boi Bom. E eu estou achando interessante essa polêmica que está sendo estabelecida, né, entre o deputado Garotinho e a base do governo. É interessante porque são mais informações que vêm a público, para o público e também para nós parlamentares, às vezes não tão bem informados, né, dos bastidores da Alerj. Aliás, eu vou fazer um blog, os bastidores da Alerj, né, já estou começando a organizar esse blog. Mas bastante interessante, eu espero que outros deputados possam também vir aqui à tribuna e levantar, né? Tem muitas coisas que foram realizadas também durante o governo né, do ex-governador Garotinho. Eu acho importante que essas coisas sejam colocadas aqui, sim. E esse debate é muito bom para a sociedade. Eu vou procurar, nesse momento, apesar de achar bom esse debate, me concentrar naquilo que eu acho que é prioridade, que é o governo que está aí. Porque o governo que está aí nesse momento é o governo que define as políticas. É o governo que determina como funciona a saúde, a educação, o transporte, o saneamento, como são tratados os trabalhadores, como é a política de investimentos, né? Enfim, é a gerência do Estado. É o governo que está aí, o governo que vai definir qual é o nosso modelo de desenvolvimento. Então, apesar de achar muito bom o debate entre governos passados e o governo atual, né, eu acho que a gente precisa se concentrar naquilo que efetivamente pode produzir mudanças hoje para a sociedade. E mudanças no governo Sérgio Cabral efetivamente podem produzir mudanças para a sociedade. Mas eu estava lendo uma matéria que eu achei interessante, falando que a holding da JBS Frigoríficos vai assumir a Delta. Ou seja, a Delta será vendida. Isso, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que está se dizendo à população que retirada a antiga diretoria da Delta e o Cavendish, que a coisa está resolvida. Podem continuar os contratos da Delta com o PAC, podem continuar os contratos da Delta com os governos estaduais, ou seja, os lucros, os negócios que foram patrocinados, vindo do governo federal aos governos, como nós estamos vendo aí na CPI, de todo o Brasil, são governos de todos os estados do Brasil que estão envolvidos nessas relações. Óbvio que, pelo que se vê também na grande imprensa, nenhum desses governos com relações tão íntimas, tão peculiares, como é o caso do governador Sérgio Cabral e as suas várias idas, né, harmoniosas com o senhor Cavendish em Paris. Mas, objetivamente, o recado que quer se dar é que, vendida a Delta, é quase como que se, bom, gente, agora está tudo bem, está tudo ok, já limpamos a casa, já tiramos dali o pessoal, né, barra pesada, vamos colocar quem? Quem é que vai entrar? O senhor Henrique Meirelles, né? Vai entrar o senhor Henrique Meirelles, sócio antigo de negócios antigos, né, da República, e, bom, se abona, então, todos os pecados e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E a JBS, que é um frigorífico, vai agora para a área da construção civil, fazer uma operação de salvamento, né, para todos, não para o senhor Cavendish, que deve ter aí também alguns trocados e algumas moedas destinadas a ele para que essa coisa termine em paz, mas aos outros sócios que não querem se ajoelhar perante o escândalo e, muito pelo contrário, querem usar suas máquinas partidárias no Congresso Nacional, querem usar o poder político que tem no Congresso Nacional e na política, né, da República como um todo para manter os mesmos tipos de negócios que vieram realizando até agora. E aí é simples, faz-se uma operação, coloca o frigorífico agora, né, para tomar conta da construção civil. Não é difícil não, porque, aliás, a construção civil, na atual fase que nós estamos, de investimentos, né, de grandes obras no Brasil, a construção civil está dando lucros enormes, né? As grandes empresas e os seus governos associados estão ganhando muito dinheiro com a construção civil. É só olhar
né, o que está sendo ali o Comperj, é só olhar o que está sendo o Porto do Açu, é só olhar as hidrelétricas lá no norte e no nordeste do país, Giral, Belo Monte, né, as trans carioca, as trans da vida, as várias, né, obras, não só as do PAC, mas as obras dos Jogos, não só no Rio de Janeiro, mas nos outros estados. Então hoje o Brasil, na verdade, é um grande canteiro de obras, disponibilizando recursos públicos, recursos muito chorados, né, da população dos vários estados, particularmente do Rio de Janeiro, né, e disponibiliza esses recursos para que essas figuras que estão aí escudadas nos principais partidos da República continuem ganhando dinheiro. Só quem não ganha, na verdade, são os trabalhadores. Só quem não ganha são as populações que estão organizadas no entorno dessas grandes obras. Porque para esses, os trabalhadores, sobram os salários escorchantes, né? Sobram as péssimas condições de trabalho, sobra nenhum tipo de política social que atenda às suas necessidades, né? Chama atenção, uma coisa que eu venho acompanhando mais de perto, é o Comperj em Itaboraí. Aliás, uma coisa interessante... Senhor presidente, ontem eu estive em Brasília, e pretendo mais tarde falar sobre isso. Eu estive em Brasília numa audiência pública que foi chamada pela Comissão de Segurança Pública e contra o Crime Organizado, né, no Congresso Nacional. Essa audiência era uma audiência onde policiais militares do Brasil inteiro, onde bombeiros do Brasil inteiro foram chamados a um debate junto com deputados estaduais, deputados federais, desembargadores, enfim, uma série de pessoas para discutir a crise da segurança pública no Brasil. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. O que eu queria chamar a atenção é que nessa viagem, pela parte da manhã, eu participei de uma audiência sobre a aprovação da PEC, de uma PEC, a 438, contra o trabalho escravo. E nessa discussão contra o trabalho escravo, eu ouvindo os vários parlamentares, as várias pessoas que estavam naquela audiência, falando como se dá o trabalho escravo no nosso país, eu imediatamente fiz uma correlação com as obras que eu estou acompanhando. Eu vejo, por exemplo, que hoje, no Rio de Janeiro, existe trabalho análogo a escravo dentro das obras da Petrobras. É só pegar, por exemplo, nessa semana passada, o jornal Globo, né, que não é um jornal que eu cite, mas o jornal Globo, que fez uma matéria sobre a vinda dos operários do Nordeste para Macaé, e falando das condições daqueles trabalhadores, desde quando sai lá do Maranhão, do velho Sarney, até chegar aqui enganados, com promessas de trabalho de salários superiores, com promessa de alojamento, com promessa de alimentação, de salários, e chegam aqui, são jogados em alojamentos insalubres, amontoados como se estivessem em cadeias, né, com uma alimentação estragada. Eu tive a oportunidade de ver lá em Itaboraí comida com bicho que é servido para os operários, né, e muitos desses que ainda têm que pagar pelas vagas de trabalho, recebendo salário de R$800. Né? Então, as condições dessas pessoas aqui são análogas também à condição de escravo, obras dentro dos canteiros da Petrobras. Obras essas que deveriam, por lei, ser fiscalizadas pelo governo do Estado. Obras essas que estão dando muito lucro às grandes empreiteiras. Aí eu fiquei me perguntando, ouvindo, tinha lá uma comissão de artistas, várias personalidades da República, todas as pessoas falando que vão desapropriar para efeito de reforma agrária ou reforma urbana as terras onde se identifique o trabalho escravo. Aí eu fiquei me perguntando, será que eles também vão, né, confiscar as grandes obras da Petrobras? Será que eles também vão confiscar as grandes obras que são patrocinadas pela Odebrecht, né, pelas grandes empreiteiras que estão aqui no Estado? Ou será que é só uma saudação à bandeira, né? Então eu queria aproveitar o debate que eu vi lá em Brasília sobre o trabalho escravo para denunciar aqui. Aliás, eu procurei a comissão de artistas que estavam lá, que me receberam, coloquei a questão, me pediram que eu fizesse por escrito, que me identificasse, que eu apresentasse fotos, que eu apresentasse vídeos. Eu vou fazer isso, eu vou mostrar o que acontece hoje dentro dos canteiros do PAC no Rio de Janeiro, para a gente fazer uma comparação, se o que estão sofrendo os trabalhadores que estão mantidos na escravidão em muitas fazendas não é, né, bem igual ao que estão sofrendo trabalhadores hoje nas grandes obras. Mas isso era um parêntese, porque o que eu estava querendo falar aqui mesmo é sobre essa minha revolta, né, com essa possibilidade de manobra que está sendo articulada com essa venda, né, da Delta.
Aliás, eu não sei o que está faltando para o CGU declarar a Delta como inidônea. Porque em todos os jornais, eu acho engraçado que fala o seguinte, mas não tem provas, os processos são sigilosos, mas não tem provas. Mas em todos os jornais, já que não tem prova, deveria mandar prender os jornais, os responsáveis, os editores, os donos dos jornais. Em todos os jornais está dito, está certo, que existem provas de corrupção em mais de 60 contratos que estão sob a supervisão do CGU. Então como é que é isso? Que se tem uma informação nos jornais, que os jornais afirmam que tem corrupção, né, que está ali, são 60 contratos, mas na hora do vamos ver, de chegar nas casas legislativas, de chegar no judiciário para se tomar uma medida eficaz, não tem provas. Como é que é isso? Como é que os jornais colocam coisas e não tem provas, né? Então eu queria falar sobre isso, queria falar sobre meu nojo, às vezes eu quero achar uma palavra melhor, mas é o meu nojo, né, de ver a disfarçatez do PMDB, do PT, dos acordos que estão sendo feitos em Brasília para se blindar o governador Sérgio Cabral, né? Os jornais dizem um negócio assim tão engraçado que os jornais, não, o governador ligou para o vice-presidente, depois falou com a presidenta da República, depois falou com o presidente da CPI, e aí já está tudo articulado, deputado tal, já estão articulando para não ter voto e tal. É um negócio feito, sabe assim, todos pelados em praça pública. Todos pelados em praça pública, falando como estão arquitetando, armando, né, a blindagem do governador Sérgio Cabral. Enquanto isso, os jornais dizem 294% de aumento nas diárias, de 2007 para cá. Era 663 mil de diárias nas viagens do governador em 2007. Agora, em 2011, 3,2 milhões de reais. Sabe o que é isso? 3,2 milhões de reais só em diárias. Quantos hospitais? Quantos hospitais? Quantos salários dos trabalhadores da saúde que continuam com R$157 de piso? E aí o jornal me diz que o governador Sérgio Cabral gastou 3,2 milhões em 2011, né, de diárias e hotéis. Ou seja, 12 bilhões e 3 milhões, né, sendo que 1,2 milhões nos 4 últimos meses. Aí chega a ser ridículo. Porque aí vem os deputados aqui, alguns, e fazem requerimentos para pedir uma CPI. Como eu fiz, os jornais estão anunciando, os parlamentares, quero declarar aqui também que eu também assinei um requerimento pedindo uma CPI aqui. Foram 14 assinaturas. Também fiz vários requerimentos que não foram publicados. E aí, o que a gente faz? Como é que é isso? O que os parlamentares que têm um mínimo de compromisso com o povo lá fora fazem em relação a isso aqui? Já que não vão conseguir aqui dentro dessa casa aprovar nada que seja contra o governador Sérgio Cabral, porque quem controla essa casa é o governador Sérgio Cabral. Então, só me resta, para concluir, senhor presidente, eu sei que meu tempo expirou, não é isso? Então, só me resta dizer o seguinte, eu vou fazer como o Betinho, né? Aquele que articulou o programa Fome Zero, né? O velho Betinho, falecido e saudoso Betinho, que falava que nós tínhamos, em relação à fome, agir como beija-flor. Então, em relação à corrupção do Rio de Janeiro, eu também vou agir como beija-flor, né? Existe um grande incêndio, existe uma grande floresta chamada Rio de Janeiro. Existe um grande incêndio nessa floresta chamado corrupção. E a mim resta como um beija-flor, não aqui dentro dessa casa, porque aqui dentro dessa casa os beija-flores vão para, como é que se diz, para a gaiola, né? Vão para a gaiola, mas lá fora, tentar fazer alguma coisa. É por isso que eu vou estar junto com os trabalhadores que estão se organizando para dia 20, fazer um ato lá em Copacabana. Pode ser que nesse ato não tenha muita gente, mas eu, como beija-flor, vou estar nesse ato. E outra coisa, vou comprar do meu salário de deputada, que eu recebo aqui nessa casa, R$ 14.400 por mês. Vou comprar do meu salário fitas pretas e vou sair oferecendo para qualquer cidadão desse estado que queira colocar uma fita preta no seu carro. Da mesma maneira que os cidadãos dessa cidade colocaram fitas vermelhas para apoiar as lutas dos bombeiros no início do ano passado, eu vou oferecer fita preta. Quem é contra a corrupção nesse estado, quem está contra a corrupção que está acontecendo dentro do governador Sérgio Cabral, quem como eu tem nojo desse tipo de corrupção que mata nos hospitais, mata nas escolas, coloca uma fita preta no seu carro. Pode ser que nós não sejamos tantos quanto foram aqueles que colocaram as fitas vermelhas dos bombeiros,
Mas tenho certeza que nesse estado ainda tem gente de brio, ainda tem gente que ensina aos seus filhos que não pode roubar, que vai ter o maior orgulho de, mesmo sendo minoria, colocar uma fita preta no seu carro para dizer: baixa de corrupção, fora governador Sérgio Cabral, fora essa camarilha que está roubando o Estado, né, e assaltando a população do Rio de Janeiro. Vamos colocar as fitas pretas nos nossos carros e dizer não à corrupção. Muito obrigado, senhor presidente.